te louvarei, Senhor, com todo o coração. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Sim, eu te louvarei, Senhor, te louvarei e agradecerei. Agradeço a Papai do Céu, em primeiro lugar, né, por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com você. Agradeço a Deus por sua vida, te agradeço a Deus por esse momento que você está compartilhando conosco. Te agradeço a Deus também por você pegar o nosso link e passar para uma pessoa que precisa. Hoje o bate-papo vai ser um bate-papo muito interessante. A semana foi corrida, nem conversei muito com o pastor, daí quando chegamos aqui agora ele veio com esse tema, eu adorei o tema. Caindo em si. Para nós brasileiros é uma expressão muito comum, né? Cair em si, e agora, cara? Cair em si, e agora, cara? Cair em si, o que você vai fazer? Às vezes a gente cai em si que foi levado na conversa, né? Foi, percebi, agora cair em si que foi, né? Cair em si, e agora, o que fazer? O que fazer? Né? Esse bate-papo de hoje vai ser baseado da história do filho pródigo, né? Muito, muito, muito interessante. Né? Tem ali quantas mensagens a gente tirar do filho pródigo. Mas hoje nós vamos tirar isso aí. Quem vai nos trazer isso? Nada mais, nada menos do que nosso querido amigo e pastor Edson. Ele vai nos dar, vai trazer esse bate-papo gostoso. E sabe por que eu estou enrolando aqui para passar para ele? Para você pegar o seu telefone, pegar o link agora, ok? E mandar. Sabe o que eu faço, cara? Eu não saio mando para várias pessoas, mas o que eu faço agora? Eu paro aqui, pego o link e peço, Papai do Céu, para quem que eu vou mandar? Quem precisa dessa? Quem eu acho que precisa, né? Então mande, porque essa mensagem vai ser boa, tá bom? Vai ser um bate-papo gostoso, descontraído, né? Alguém está ligando, não posso atender agora. Caindo em si, e agora? O que é que você vai fazer? Tá bom? Passa essa aí, vai passando, nos ajuda a divulgar. Do momento que você pega esse link e passa para outra pessoa, você também está ajudando a propagar a palavra do Papai do Céu. Né? E às vezes eu não tenho os amigos que você tem na sua rede social, nem o pastor Edson, às vezes ele não tem, mas daí aquela pessoa que está na sua página vai precisar ouvir essa palavra. De repente ele vai ouvir essa palavra. Você não tem ideia, as pessoas que têm nos mandado, né, feedback, essa palavra foi boa, essa mensagem falou muito ao meu coração. Inclusive hoje, um pastor ouviu a mensagem de terça-feira do pastor Kevin, o bate-papo que nós estávamos falando, e ele me ligou pessoalmente e trouxe uma palavra para mim que me ajudou profundamente quando ele estava assistindo aquela nossa bate-papo. Daí ele veio e me deu uma palavra muito maravilhosa. Então, compartilhe, é muito importante você compartilhar, você dar o seu joinha na minha página, na página do pastor Edson, que já deve estar compartilhando já com dele. Né? Por que é importante o joia? Eu não entendia tanto isso aí. As redes sociais entendem que o vídeo, as pessoas estão gostando do vídeo, então ela mesma promove o vídeo, a outras pessoas vão ver. Tá bom? Então vai lá, por favor, nos ajude a compartilhar, a dar um like no nossos vídeos. Se você não está conosco, vai na nossa rede social, dá essa força. Tá? Nós estamos aí na plataforma no Facebook, no YouTube. Tá? Nós temos Instagram, mas eu tenho que investir um pouquinho mais nele. Né? O pastor Edson, da mesma maneira, ele tem as redes sociais dele. Vai lá, se você não está fazendo parte da rede dele, vai lá, se inscreva também. Tá bom? Se você ajuda o sistema a entender que ele tem bastante pessoas que estão ouvindo, né, no Facebook. O senhor tem YouTube também, pastor?
Tem YouTube também. O YouTube da igreja e o meu, né? Eu uso mais o da igreja. Amém. E é muito importante, gente, a gente que está, sabe, é muito importante a gente ter vários números no canal do YouTube. Então, quando você vai lá e assina o canal do YouTube do pastor, você está ajudando o ministério dele, né? Porque o YouTube entende que ele tem várias pessoas, então, assim, o próprio YouTube promove os vídeos dele, né? Ele tem vídeos muito bons, ele tem a live 3 a 4 vezes por semana, né? Você tem live? 3, 4 vezes por semana. Yeah. Como eu sou assim, eu sempre recebo a notícia do seu canal, quando o senhor está live, né? E... Ok, pessoal, muito obrigado a você. Vou agora passar aqui para o nosso pastor, querido amigo e pastor, nosso companheiro aqui. Ele vai começar aí com o nosso bate-papo. Eu quero que, quando pastor, talvez vai ter alguma pessoa que não nos conhece ainda. E, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, do seu ministério, de onde o senhor está vindo, para as pessoas novas saberem quem é o Senhor. Ok, boa tarde a todos, a paz do Senhor aí, né? Bom, Adriano, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos aqui para, nessa bênção que é a Rádio Estúdio Paz, podermos falar da Palavra de Deus. Bom, eu sou o pastor aqui da Assembleia de Deus Missão, né, aqui em Toronto, conhecido como AD Missão Canadá. Você pode buscar aí no Facebook AD Missão Canadá, tem lá a nossa página no Facebook, no Instagram também, AD Missão Canadá, né, e também no YouTube o canal AD Missão Canadá. Tá? Estamos aqui há 2 anos e quase 3 anos já, e fazendo a obra de Deus, e é um prazer estar com você, mais uma vez reforçando o pedido do nosso irmão Adriano, para você compartilhar essa live, né, enviar para alguém. Vamos falar aqui de forma muito simples, um pouco nessa tarde, mas eu creio, como nós temos visto das outras vezes, que o Senhor ele nos usa da maneira simples que nós falamos, não somente eu, como os demais pastores que têm estado aqui, temos trazido de forma muito humilde, muito simples, uma reflexão para o seu coração. E espero que nessa tarde também o Espírito Santo possa nos iluminar e você possa também receber essa palavra no seu coração. Amém, amém, muito obrigado. Ok, vamos lá, vamos começar. Vocês sabem, pessoal, eu sou o cara que fica tentando aqui os pastores, né? Eles vêm e eu fico questionando. Então, hoje o tema vai ser um tema muito interessante, então vocês já têm aí, vamos lá. Nos ajude a compartilhar, tá bom, gente? Vamos passar essa mensagem aí. Hoje vai ser uma mensagem rapidinha, 6 horas da tarde, o pastor tem que sair daqui, ele tem um compromisso. Eu me atrasei um pouquinho, como sempre, atrasar um pouquinho. Mas agora nós vamos começar aí. Vamos lá, pastor. Bom, caindo eu em si, como é, o que é que eu vou fazer, como é que eu tô ruim, eu quero começar, vamos lá, pastor, caindo em si. Bom, esse tema ele veio do meu coração há algum tempo, né? Na verdade já falei algumas vezes sobre essa palavra e como nós temos falado aqui muitas vezes sobre assuntos de pessoas que têm vivido situações na presença de Deus, pessoas que têm muitas vezes fracassado em algumas coisas, pessoas que têm, devido às lutas do dia a dia, não conseguido permanecer na presença do Senhor, e outros, né, todos nós que estamos na presença do Senhor, enfrentamos no nosso dia a dia situações que muitas vezes querem nos fazer parar, né? Situações que nos levam a tomar decisões, e essas decisões muitas vezes elas podem nos afastar pouco a pouco da presença de Deus, e nós não, muitas vezes, percebemos o que está acontecendo, né? Porque se distanciar da presença de Deus é uma coisa que acontece muitas vezes sem que a pessoa perceba. Pequenas atitudes, pequenas decisões que nós tomamos, elas podem ir nos afastando da presença de Deus. E quando nós percebemos que nós estamos distantes, né? Enquanto a nossa história de vida fala por si, né? Ou seja, nós vivemos muitas coisas por aí e às vezes temos a dificuldade de entender que estamos nos afastando de Deus. Talvez pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo agora, talvez não oram mais como oravam antes. Talvez não vão mais à igreja como iam, às vezes por causa
dos impedimentos, mas outras podem estar nas igrejas e não estão mais. Perderam o ânimo, se distanciaram, né? E essa palavra hoje ela é baseada na história do filho pródigo. Mas o meu objetivo é nós ficarmos somente nessa questão do caído em si, né? Ou seja, mas como que ele chegou nesse momento? Ou seja, aí cada um de nós que estamos assistindo, aqueles que estão assistindo vão assistir, vai encaixar a sua vida na história daquele homem. Como ele chegou naquele momento? Por onde ele passou? Quais foram as decisões que levaram ele a chegar naquele momento? Ou seja, nós não sabemos, a Bíblia não diz quanto tempo levou entre ele sair da casa do pai, para ficar mais bem registrado aqui, está registrado lá em Lucas, no capítulo 15, né? E o versículo 17 é o que diz, caindo em si. Né? Então a Bíblia não fala quanto tempo levou em ele tomar a decisão, ou ele está pensando em tomar a decisão de pedir ao pai a sua herança e sair. Quanto tempo levou? Nós não sabemos. Então, às vezes, o que acontece? Eu estou pensando em abandonar a casa do pai. Eu não estou feliz na casa do pai. Quanto tempo isso leva? Isso começa a me distanciar, né? Eu estou me distanciando já, mas ainda estou na igreja. Talvez quem tem um cargo na igreja ainda está atuando na igreja, mas já está com a sua mente, eu vou sair da casa do pai, eu quero a minha herança. Eu vou me distanciar, mas ainda está pensando. Quanto tempo levou isso? Porque uma decisão como essa se toma do dia para a noite? Não, você vai amadurecendo ela, né? Você vai amadurecendo ela, né? Ou seja, ela vai sendo maturada na sua mente. Então, quanto tempo isso levou? As pessoas que estão nos assistindo precisam se alertar para isso. Cada um de nós. O que está na minha mente? Eu estou pensando de deixar, de parar, de abandonar, de me afastar. Quanto tempo eu estou pensando nisso? Quais são o que está me levando a pensar isso? Quais os descontentamentos estão me levando a pensar isso? Porque vamos pensar que aquele jovem, ele era filho de rico, ele era bem cuidado pelo que nós vemos, ele tinha de tudo, né? Mas mesmo assim veio na mente dele, não está bom, aqui não está bom, eu preciso me afastar, eu preciso viver a minha vida. E vou cortar um pouquinho aqui. Vai lá. E que eu achei, você está falando aí, eu estou aqui buscando. E o que eu acho muito interessante, o filho pródigo em tudo dele é interessante. O que eu acho interessante aqui é que ele tem uma vida boa, né? Isso, todos nós, às vezes, nós estamos vivendo um momento bom, ou às vezes não é tão bom, mas a gente acha que o outro caminho vai ser melhor. No caso desse rapaz, ele tinha uma vida boa, mas ele achou que tinha uma outra melhor lá na frente. Então, às vezes, nós estamos até numa situação um pouco complicada, mas a gente acha que o outro caminho vai nos levar a coisas melhores, né? E às vezes nós precisamos passar por aquele processo para alcançar O senhor falou que quis cortar aqui um pouquinho, mas eu achei interessante isso. Sim, né? Às vezes a gente está vivendo o bom, mas queremos o melhor. Às vezes nós estamos vivendo uma coisa boa, mas não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, ou permitiu que nós passássemos. Sim, é. E o que leva essa pessoa a pensar que ali não é o melhor? O que leva essa pessoa a pensar que lá fora pode ser melhor? Ou seja, uma coisa que eu fico pensando, analisando, Adriano, é o seguinte: para aquele moço, ou seja, com o pai ele tinha mais riqueza. Porque vamos pensar aqui, ele dividiu agora. Ele dividiu, ou seja, ele levou a parte dele. Mas o pai era muito mais rico. Então, quando ele chegou, estava tudo normal. Tudo normal, ou seja, ele está numa casa onde ele pode desfrutar da riqueza dele, do pai e do irmão, tudo junto. É muito mais. Se a gente for pensar em riqueza, muito maior. Mas aquilo não é o melhor. Ele pensa que lá fora tem o melhor, ele tendo só o que é dele, que na verdade ainda não era dele. Porque vamos analisar aqui as consequências disso. Você está pedindo a herança para um pai que está vivo. E numa cultura que era realmente desonrando o pai. O pai está vivo. E ele está desonrando o pai, pedindo ao pai a parte da herança que ainda não é dele, que o pai está vivo. Mas o pai mesmo assim faz.
Né? Uma coisa que leva a gente a pensar por que ele não estava contente é porque ali ele tinha controle. É seu, mas você usa da maneira que eu permito. Então, isso nos leva muitas vezes a estar descontente onde nós estamos. Na igreja, no casamento, na casa dos pais. É tudo seu, mas aqui tem regra. É tudo seu, mas aqui é da maneira que eu coloco, porque eu sou o dono. Eu estou te dando para você usufruir. Então, eu fico pensando isso porque isso é que leva esse jovem a começar a pensar, não está bom. Eu preciso sair daqui, eu preciso viver a minha vida. E talvez pessoas estão pensando assim agora. Volto a repetir, na igreja, no casamento, na vida familiar, no emprego. Você tem tudo, mas não está bom porque não está tudo ao seu controle. Porque nós temos essa dificuldade enorme de sermos liderados, de sermos obedientes, de estarmos debaixo de obediência de alguma coisa. Né? Mesmo no casamento, você está debaixo de um acordo. Ambas as partes. Você tem que ceder. Não, eu não quero ceder, eu quero viver a minha vida. Quero viver da maneira que eu quero. Então, ou seja, várias situações levaram aquele moço a começar a pensar. Nós não sabemos quanto tempo isso foi, de pensamento só, de vamos dizer, idealizando aquilo, ou se eu estiver lá. Talvez comece a ver pessoas. Vamos pensar aqui, alguém que está casado e quer ser solteiro. O que leva ele a ser solteiro? Muitas vezes é ver os amigos solteiros. Por isso que a gente tem que andar com a turma certa. Né? Justamente, é por isso que o casado ele deve passar a andar, não vou dizer que ele vai desprezar os amigos solteiros, mas a coisa correta é ele passar a andar com quem é casado. Né? Porque ele começa a olhar para o que é solteiro e ele começa a sentir saudade da vida de solteiro, mas não é mais casado, não é mais solteiro. Agora tem outras possibilidades. A mesma coisa daquele que está na igreja e vê nas pessoas que muitas vezes não estão, quando eu digo na igreja, que está servindo a Cristo, que está andando com Jesus. Ou seja, você está andando com Jesus, você tem privilégios, mas você tem deveres também. Mas aí você olha para alguém que está fora e uma falsa liberdade daquelas pessoas te faz também desejar ter o que elas têm. Quando na verdade elas estão lá fora talvez desejando o que você tem. Não é? Então, assim, essas coisas é que passaram na minha visão, na mente daquele moço, e chega um momento dele tomar a decisão e falar assim, não, eu vou me ausentar, eu vou sair da casa do meu pai. Ele com certeza pensou muito para tomar uma decisão importante dessa magnitude, dessa importância. Né? Ok, então esse moço, ele chega ao seu pai, afronta o seu pai, porque foi uma afronta, foi um desrespeito, o pai está vivo, ele pede a sua herança, e o pai, como aquele pai que quer deixar o filho viver a sua vida, para que esse filho possa aprender as lições, o pai responsável e esse pai corajoso, ele deixa o filho viver, até mesmo sabendo que o filho vai quebrar a cara, mas ele deixa. Ele não protege o filho a todo instante, a todo momento, a ponto desse filho nunca viver o que ele está querendo viver, né? Porque esse filho precisa viver, precisa ter essa experiência. O filho que não tem experiência nenhuma com a vida, quando o pai deixa de existir, ele está na mão do mundo e despreparado. Então esse pai, que é o nosso Deus, nós muitas vezes nós queremos o que ele não quer. Nós oramos, muitas vezes a nossa oração já é uma oração no sentido dele fazer aquilo que eu quero. Não aquela oração de Cristo no Getsemane. Senhor, a minha vontade é essa. Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, só que não foi só de palavras. Ele realmente foi e fez a vontade do Pai. Ele abriu mão da sua vontade. Nós não. Nós muitas vezes nós oramos e até colocamos nas mãos de Deus, mas nós vamos lá e tiramos depois da oração. Eu costumo falar que você deixa ele dirigir o seu carro, quando chegar na primeira curva, não, deixa que eu faço. Você está muito lento, está muito rápido. Ou seja, então nós temos isso, ou seja, feita a sua vontade conforme a minha. Não é? Então, esse moço, ele vai e toma essa decisão e ele vai viver a vida dele. O pai deixa. E aí, esse moço que está despreparado, né, iludido, com certeza as amizades, agora ele tem dinheiro,
Quando se tem dinheiro, você sabe disso, você foi dessa vida, eu fui também. Quando você tem dinheiro, você está rodeado de amigos, né? Você é querido, você é amado, né? A mesma coisa, vamos trazer aqui para alguém que não tem dinheiro, mas ela tem vamos pensar uma moça, ela tem a sua juventude, a sua beleza, enquanto você tem isso, você está rodeado de pessoas que também me querem, né? Não é só questão de dinheiro. Não, o que você tem? Você tem algo que Deus te deu. Né? Você tem algo, Deus te deu, Deus te fez. Você tem algo que é precioso e que alguém quer. Ninguém é desprezível. Todo mundo tem algo que alguém quer. Enquanto você tem esse algo que é aprazível, que é desejoso para os demais, você está rodeado de pessoas. Quando você está na sarjeta, está no vício, você não serve para mais nada. Então as pessoas já consumiram aquilo que eles queriam de você. Né? E esse moço ele vai viver essa vida. O pai não coloca a polícia atrás dele, não vai buscar, não, deixa ele viver a vida dele. E aí esse moço vai, vive, gasta, se diverte, mas aí o dinheiro começa a acabar e ele chega naquela situação de querer comer comida de porcos. Aí é que nós chegamos no nosso ponto central agora. Quanto tempo demorou para ele desejar comer comida de porco e cair em si? Por que eu estou falando isso, Adriano? Porque tem pessoas que levam muito tempo para cair em si. Mesmo que o dinheiro já acabou, a beleza já foi embora, os amigos já saíram, tudo já está dando errado. Tem gente que vive mendigando espiritualmente, materialmente, sentimentalmente, por muitos anos, até ele cair em si. Vou dar um exemplo aqui na Bíblia. João, capítulo 4, capítulo 5, a mulher samaritana. Aquela mulher já estava no 6º marido. Ou seja, ela ainda não caiu em si. Tenta um, não deu certo. Tenta outro, não deu certo. Tenta outro, não deu certo. Tem pessoas que tentam uma coisa e não deu certo. Continua tentando. Uma droga mais forte, uma bebida mais forte, um empréstimo. Agora vai dar certo, vou tentar de novo. Só que vai se aprofundando. Então, quanto tempo... Outra questão. Quanto tempo leva para nós cairmos em si? Quanto nós temos que apanhar para cair em si? Cada um de nós tem um limite. O que você me fala disso? E aí eu acho interessante o seguinte: a importância, e o que eu acho legal que Jesus é muito sério, a humildade, né? Seja como uma criança, né? E nós adultos, nós nunca queremos reconhecer os nossos erros. Nunca queremos. Então, muitas vezes nós acabamos com o casamento porque nós não queremos reconhecer o nosso erro. Nós acabamos com a nossa companhia porque nós não queremos reconhecer que eu escolhi um funcionário errado, que eu fiz um investimento errado. Nós não queremos reconhecer nosso erro. A gente tem uma expressão muito simples: a gente quer tampar o sol com a peneira. Né? Então, você vai tentando. Eu já quebrei 2 vezes ou 3. E você só para de quebrar quando você não tem mais nada para quebrar. Eu fui assim. Né? Você não tinha mais nada para quebrar. Se tivesse, eu quebrava, eu vendia. Fosse, eu vendia para poder. Então, eu errei. Né? O momento ali, caí em si. Né? Então, eu tenho algumas histórias da minha vida quando eu caí em si. Né? Então, o que me levou... Vou voltar para a vida espiritual. Né? Então... foi muito interessante o que você falou, tocou comigo um pouquinho, porque antes eu fiquei insatisfeito com a igreja. Eu fiquei insatisfeito com as pessoas que estavam na igreja. Depois eu fiquei insatisfeito com a igreja. Presta atenção, eu já falei isso antes, mas preciso falar isso agora, para você sentir. Primeiro, as pessoas que estavam na igreja me irritavam, não servia para andar do meu lado. Depois a igreja, comecei a ver muitos defeitos, não satisfazia da igreja, eu me afastei da igreja. Daí depois o quê? Me afastei de Deus. Daí eu caminhei. Só que essa brincadeira me custou no mínimo 12 anos. Para mim chegar nesse ponto aqui, cair em si. Daí eu tive que ter um baque muito forte com comer lama de comida de porcos, né, para cair em si. Né? Então aí eu vejo
quanto mais rápido, né, que a grandeza do filho pródigo é a humildade que ele teve. Ele começa com uma arrogância muito grande. Ele começa com uma arrogância muito grande. E Naim, mas no final, ele pega e tem uma humildade. O senhor vê que ele vai ali e, né, na última hora ele fala, não, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. Eu vou lá. Então, mas isso depende do quê? Da humildade. Primeiro, eu errei, né? Eu só voltei para Cristo quando eu aceitei que eu estava errado. Mas antes disso, eu chutei balde, eu fui parar até no espiritismo. Para mostrar que eu estava certo. Deixa eu justamente é isso que eu estou querendo colocar. Ou seja, quanto tempo, você disse aqui 12 anos, quanto tempo você lutou tentando provar que você estava certo, ao invés de admitir que estava errado. Então você acabou de dizer que foi até por espiritismo, ou seja, eu vou tentar mais uma coisa, mais um, para provar o que motivava você a não, vamos dizer assim, a não dar o braço a torcer. Quais os sentimentos que a gente... É isso que a gente tem que analisar, porque... É falta de humildade. Falta de humildade. Né? Por isso que pessoas que estão nos assistindo, André, nós estamos aqui falando para pessoas, eu creio que há pessoas nesse momento, que estão vivendo isso. Sabe, Deus está falando, olha, se você voltar atrás agora, enquanto é tempo, ou seja, o prejuízo vai ser menor. Porque nós não estamos brincando aqui. Tem pessoas que não voltam. Tem pessoas que vai ficar tentando, e vai chegar um momento que não vai voltar mais. Você voltou, eu voltei. Agora, o que nos motivava? Quais eram as barreiras que estavam diante de nós para não ter coragem de admitir que estava errado e voltar? Porque caiu em si. Ok, caiu em si. E agora? E agora? Ou seja, você tem opções aí. Mas o seu orgulho ainda continua, mesmo você caindo em si, na realidade você sabe que você está errado, mas daí você começa a culpar o outro. Justo. Esse é o primeiro sintoma. Você começa a culpar os outros. Sim. Se for o casamento, é sua esposa. É tudo. Se for financeiro, é porque eu trabalho, é isso, aquilo, outro. Você sempre vai culpar o outro. Você nunca vai culpar você por ter feito escolhas erradas, né? E isso, para mim, eu acho que eu sempre preguei. E foi uma das coisas que eu tive que trabalhar muito. Deus pegou pesado comigo, foi para mim trabalhar com o meu orgulho. Sim. É porque o que acontece? Esse ponto que você colocou, eu considero como o primeiro sintoma, ou a primeira efeito adverso, que é você começar a colocar a culpa nos outros. Eu não estou dizendo que realmente, se é uma questão de casamento, não tenha talvez um problema no cônjuge. Talvez tenha, mas casamento é assim. A igreja que está perfeita, não, a igreja tem problema. Mas por que eu não tenho problema nenhum? Porque eu estou nessa situação e o problema não é meu de maneira nenhuma. Ou seja, nós vemos que quando você vai analisar os passos para a cura de alguém, espiritualmente falando, ou até na sua vida sentimental, ou de qualquer outra maneira, profissional, o primeiro passo é a pessoa parar e fechar para balanço, não é isso? O que a loja faz? Fechar para balanço. Eu caí em si, vou fechar para balanço. Vou analisar agora onde está o prejuízo, de quem foi, o porquê teve prejuízo, comprei mal, vendi mal, o que foi, o que causou. Só que o problema que nós vemos que hoje nós, nunca é culpa nossa. Eu não tenho parcela nenhuma. A culpa é do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu pastor, da igreja, do mundo, do céu, de Deus, você entendeu? Ou seja, de todo mundo, menos minha. Então, a pessoa que está vivendo essa fase, ela ainda não começou o processo de cura. Ela não começou o processo de retorno, porque nós vamos ver que esse moço, ele vai fazer um processo de retorno, caída em si. E agora? Aí ele fecha para balanço. Como é que ele fecha o balanço? Pera,
os trabalhadores do meu Pai têm abundância. E eu aqui, fechar para balanço. Você vê o salmista Davi no Salmo 51 dizendo: Senhor, contra ti somente pequei. Os meus pecados estão diante de mim. Foi o primeiro passo que o Davi deu, depois de cometer adultério e assassinato, o primeiro passo de restauração. Começa o Salmo 51 admitindo o seu erro. Começa o Salmo 51 admitindo a sua parte. Né? Agora, quando nós não conseguimos... Eu senti o desejo de falar isso aqui agora. Eu peço desculpa se tiver algum espírita nos ouvindo. Eu respeito muito as pessoas, algumas pessoas espíritas que eu conheço, que têm um amor muito grande, ajuda muitas pessoas. Não concordo com a religião, porque eu já estive aí, mas respeito muito alguns espíritas. E por que eu fui para esse sentido? Posso chutar? Chuta. Para tentar, de alguma maneira, você fazer o bem e compensar. Também, mas uma das coisas bem interessantes que eu fui, que me encaixou direitinho e foi uma luva para mim, é da reencarnação. A culpa não era minha. Ah, tá. Você achou uma brecha aí. Achei uma brecha aí. Olha como é interessante. Olha como você foge. Como você foge da sua responsabilidade. Eu quebrei, meu casamento acabou. Né? Eu quebrei no Brasil, quebrei no Canadá. Olha só, eu quebro no Brasil, quebro no Canadá. Então, tem alguma coisa errada, né? Mas não sou eu. Daí, eu comecei a necessidade de voltar para Deus, começo a caminhar para Deus, nessa volta que esse rapaz está fazendo, que o filho pródigo faz para Deus, eu começo a fazer para Deus essa volta. Mas nessa volta minha, eu para um pouquinho, eu estou voltando, mas eu não estou errado, não. Eu estou porque a reencarnação, né, na minha reencarnação, ela é fantástica. Você já parou para pensar na reencarnação? A reencarnação ela não te dá culpa. A culpa é da outra encarnação sua, que fez as coisas erradas e você vai pagar por ela. Cara, depois que eu comecei a parar, e eu acreditei tanto nisso que me deu uma paz. Que agora a culpa não é minha, eu vou pagar o bill, vou pagar a cota, mas foi o pastor Edson que fez, mas tudo bem, eu vou pagar. Sim. Agora você falar, eu vou pagar, fui eu que gastei, eu que joguei meu dinheiro fora. Com todo, como você disse, né, com todo respeito, né, mas é totalmente contrário à palavra de Deus. Não, eu estou ouvindo aqui não falar, mas estou falando como encaixou. E o senhor falando de responsabilidade e de humildade, eu não queria assumir a culpa, eu não queria ver que eu tinha feito tudo errado, né, que eu tinha, errado 2 vezes, a culpa era minha, que eu não administrava bem, né, e o engraçado é isso. É engraçado que você vê a outra pessoa do seu lado prosperando, daí você começa o quê? Colocar defeito na outra. Sim. Tem alguma coisa errada lá, não aqui. E você vê que como que você usou o termo aí, que é exatamente o que se encaixa. Você tentando fugir. Você estava fugindo, tentando encontrar um subterfúgio, alguma coisa para se encaixar, fugindo daquilo. Fugindo do quê? Quando nós olhamos para o que você falou aqui. Daquilo que a Bíblia diz. Então, se eu vou para a Bíblia vai me falar verdades que às vezes eu não quero ouvir, mas verdades que vão me curar. Quando eu falei do Salmo 51 de Davi, o que ele teve que ouvir uma verdade. Um profeta chegou para ele, fez uma parábola, ele todo cheio de razão, achando que Deus não tinha visto o erro dele, mas é você. Só que aí está a razão dele ser homem segundo o coração de Deus. Ele não fugiu dessa responsabilidade, ele reconhece. Né? Ele reconhece, então por isso que ele disse, contra ti somente pequei. Ele não tentou encontrar outro, não, chega de fugir. Porque é essa a mensagem central. As pessoas estão fugindo. Eu vejo às vezes as pessoas, Adriano, as pessoas tentando fugir a todo instante, sendo que Deus na verdade está falando assim, para e fala comigo. Para e fala o que você está sentindo, para e fala o que está no seu coração, que eu quero te ajudar
Ou seja, chega de... É a mesma coisa da pessoa que está com problema financeiro, vamos falar aqui, e os economistas, as pessoas que lidam com isso, o conselho deles é: chega de buscar um empréstimo para cobrir o outro. É a mesma coisa nas outras áreas da nossa vida. Ou seja, eu estou com uma dívida, eu vou pegar um empréstimo para pagar esse, que depois eu tenho que pegar outro para cobrir o outro. Né? Então, não, tem uma hora que eu tenho que parar de gastar, fazer um acordo, pagar o que eu devo. Vai ter que parar isso. Mas para você fazer isso, você tem que ter humildade. Tem que ter, mas aí que você tem que chegar, os caras, eu estou devendo, não tem condições de pagar. E como é que eu faço para pagar isso? E essa humildade, por que você não consegue ter essa humildade? Porque as pessoas estão te cobrando para você manter uma aparência. Então, eu preciso vender meu carro para pagar o que eu devo. Estou usando a questão financeira para ficar mais claro de entender. Eu tenho uma dívida, eu estou andando de carrão zero. No Brasil tem muito disso. Aqui também. Né? Principalmente, você vê pessoas que, ou seja, está numa situação difícil, até questão alimentar, e muitas vezes está com o carrão na garagem. Mas eu não vou vender o carrão porque senão meu vizinho vai falar o quê? Que eu quebrei. Né? Então, na nossa vida a mesma coisa, no casamento. Eu vou ter que reconhecer, eu vou ter que voltar atrás. Mas aí alguém vai dizer que eu falhei no casamento, na criação dos filhos, na igreja. Ou seja, nós não conseguimos voltar atrás para resolver o problema. Uma vez eu ouvi uma mensagem, depois eu preguei uma mensagem baseada nisso, que eu acho que é muito interessante. Quando você olha para o Jardim do Éden, se nós podemos pensar no Jardim do Éden como uma família de Deus. Adão e Eva era a família de Deus, ele vinha todo dia falar com eles. Né? Era a família de Deus. E aconteceu um problema. Né? Nosso irmão Charles está nos assistindo, a paz, irmão Charles, Deus abençoe, Maristeia, a Miriam, vários irmãos, minha esposa também. Então, ou seja, quando você olha para o Jardim do Éden, você vê a família de Deus ali tendo um problema. Ocorreu um problema na família de Deus. Né? O inimigo veio, semeou uma discórdia ali, Adão e Eva caíram naquela armadilha e o problema está instalado. Né? O que eu vou fazer agora? Deus vem falar com eles, Senhor, nós ficamos com medo porque estávamos nu. Quem falou que você estava nu? Foi revelado o problema. Né? Aí começa aquela situação toda. Aí nós vemos o seguinte: Deus resolvendo o problema. Deus não colocou a sujeira debaixo do tapete. E é esse o problema muitas vezes da nossa vida. Por que tem pessoas que, vou usar um termo aqui, enroladas? Tanto na vida sentimental, como espiritual, como material. Porque não resolve o problema. Por causa do orgulho. Porque vai ter que voltar às vezes na estaca zero e alguém vai ver. E aí? Vou passar vergonha, mas você está resolvendo a sua vida para começar de novo, começar da maneira certa, que é o que Deus quer te abençoar. Mas Deus não faz remendo. As pessoas querem fazer remendo. Nós vemos muita gente, as igrejas lotadas hoje de pessoas que querem remendar a vida. E escutam muitas vezes pastores que pregam o evangelho do remendo. Não precisa resolver mais não. Aquilo que não dá para resolver, ok, mas aquilo que dá para resolver tem que ser resolvido. A Bíblia diz que você não coloca remendo velho em odre novo. Ou o contrário, né? Remendo novo em odre velho. Porque isso é uma ciência simples, vai rasgar. Eles vão se movimentar. Nem vinho novo em odre velho. Ou seja, não dá. Mas então, esse é um grande problema. As pessoas querem colocar remendo. Deus vai lá e coloca a responsabilidade sobre cada um. Você cometeu isso, vai passar por isso. Você isso, você isso, para fora da minha casa, ok? Resolvido. Na casa de Deus as coisas são resolvidas. São resolvidas. E eu costumo falar uma coisa ali, pastor, que ali naquele exato momento, se Adão chega para Deus e fala, não, se ele chegasse ali e falasse, a culpa foi minha, você me desculpa. Mas o que é que ele fez? Continua escondendo. Tentando esconder. Ou seja, essa é uma das maiores provas de que nós não conhecemos a Deus, é quando nós tentamos esconder o que Ele vê. Nós não queremos que Deus é onisciente. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse que tenta esconder algo de um Deus onisciente? Por isso que eu falo, Deus procura pessoas sinceras, não perfeitas. Sincera, chega na oração, despeja tudo. Né? Mas voltando para o rapaz, e aí, cair em si.
Vou fazer essa análise, cheguei à conclusão, e agora qual a decisão que eu vou tomar? Ele tinha opções de decisões que ele podia tomar. Né? Na minha visão, como eu te coloquei, ele tomou a mais difícil, no sentido de encarar as consequências da decisão dele, que é a questão do orgulho. Ele tomou a decisão de encarar as pessoas que ele tinha machucado, as pessoas que ele tinha ofendido. Mas o que eu acho interessante também é que ele volta, mas ele volta com humildade. Ele fala, eu vou lá para o meu pai que vai ter que me aceitar que eu sou filho dele. Não. Ele fala, eu vou lá ser um escravo do meu pai. Sim. E quais outras opções que ele tinha, como nós comentamos aqui fora do ar? Né? Como diz aí, meteu o pé na jaca? Já que eu estou aqui. Já que eu estou aqui, já que eu já errei mesmo. Aí eu acho super interessante, quando você se focaliza no problema. Quando você olha na doença, quando você olha no prejuízo, quando você focaliza no pecado. Se você focalizar no pecado, eu traí minha esposa. Pô, traí minha esposa. Mas já traí, pequei, né, pastor? Então já pequei, então eu vou continuar pecando. Já pequei mesmo, né? Justamente. Agora, eu roubei. Roubei. Nossa, enganei meu patrão. Mas enganei. Vou continuar. Então, essa é uma opção e que muitas pessoas tomam esse caminho. Né? Por isso que eu considero esses caminhos mais fáceis. Porque, eu já fiz mesmo, todo mundo já viu. Né? E até tanto que ele vira uma capa, né? Depois você não sente mais nada. Nem remorso, nem dor, nem nada. A sua mente é cauterizada, né? Ou seja, por isso que a Bíblia diz assim, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Então, agora ele toma a decisão mais difícil, que é a decisão de encarar a realidade. Eu vou encarar as pessoas que eu ofendi. Eu vou, vamos dizer assim, chegar ao ponto até mesmo de ser humilhado. Eu vou encarar a igreja que eu ofendi. Eu vou encarar as pessoas que eu maltratei, que eu traí. Essa decisão é muito difícil, porque essa decisão vai contra nosso orgulho. Nós como seres humanos. Então, é por isso, Adriano, que nós vemos que a minoria das pessoas voltam. Cair em si. E agora? Por que é tão difícil das pessoas voltarem? Porque aí ela vai encarar a maior barreira, que é ela mesma, que é o orgulho dela. Sabe, eu estou andando de carrão zero, de avião, e agora vou andar de a pé. Ou eu vou reconhecer para minha esposa que eu traí, pedir perdão para a igreja, pedir perdão para o pastor, pedir perdão para a mãe, para o pai, e o orgulho. Então as pessoas continuam. Você pode analisar quando você vê pessoas que conhecia quando era pequeno, era adolescente, pessoas muito boas, pessoas tranquilas, e de repente começam a praticar erros, crimes ou outras coisas. Essas pessoas, muitas vezes, elas chegam num ponto que elas caem em si. Só que elas não têm mais condições de voltar atrás. Por causa dos amigos, por causa do que vão dizer. Meninas não têm mais condições, porque muitas vezes já se entregaram para pessoas que não deviam ter se entregado, e agora não tem mais condição de voltar atrás. E aí continua se entregando. E aí você olha o tema que foi falado com o pastor Kevin aqui, do que você está postando, você vê meninas que muitas vezes elas querem mostrar que elas são para frente, ousadas, se entregando mais e mais. Não tem mais caminho, não tem mais volta. Se eu voltar, eu estou retrocedendo e eu vou agora ser zombada, vou ser zombado. Meninos que, você usou essa droga, você vai ter que usar mais forte agora. Homens que você traiu uma vez, vai ter que continuar traindo agora. Porque é o caminho mais fácil. É o caminho que a galera gosta, é o caminho que as pessoas vão te aplaudir. Só que é o caminho que te leva à destruição. O caminho mais difícil é reconhecer, pai, mãe, eu estou usando droga e eu preciso de ajuda. Você pode me internar numa clínica, você pode me ajudar, pastor, eu estou passando por isso, eu traí a esposa, eu traí o marido e eu não quero fazer isso mais, foi um erro. Não sei se vai me perdoar, não sei, mas eu quero voltar atrás. Eu quero recomeçar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Mas isso determina uma coragem muito grande. Né? Eu costumo falar antigamente,
ser homem é dizer não para uma mulher. Dizer não, ser homem, eu já ouvi uma pessoa dizer isso, é uma realidade. Ser homem é ter coragem de viver com uma mulher só. Eu sou homem o suficiente para assumir uma mulher só. Estou dizendo que os outros não é homem, mas no sentido de realmente de que eu provo que eu sou alguma coisa, eu realmente consigo manter a minha palavra, porque às vezes a pessoa pode errar, pode cair, mas ter a coragem de reconhecer e voltar, né? Principalmente ter esse compromisso com a sua esposa de ser a primeira a saber do que aconteceu. Mas não, a pessoa vai continuar tentando esconder. Por quê? Porque é difícil. É o caminho mais difícil voltar atrás. Né? Voltar atrás e dizer, não, eu errei e eu quero seu perdão. Vai perdoar? Tem consequências. Esse é um ponto que as pessoas às vezes não entendem, que existe consequência. Tudo que você planta, eu falei de Davi aqui, por exemplo, ele reconheceu, ou seja, o homem segundo o coração de Deus, Deus perdoou ele, só que teve consequências. Grandes. Sim, consequências grandes. O primeiro filho que ele teve com aquela mulher que ele traiu, morreu. E a família dele toda pagou um preço por causa daquilo ali. Por causa daquilo ali, todos os filhos morreram, a filha foi estuprada. Sim. Há consequências. Só que ele é hoje nós falamos de quem aqui? Do grande Davi. Ele foi restaurado. Nós vamos ter mais 10 minutinhos, eu vou administrar o tempo hoje, que meu amado pastor tem um compromisso, e se eu deixar a gente vai ficar conversando aqui muito tempo. Mas eu prometo para vocês, nós vamos voltar a esse tema, pastor. Eu vou pedir para esticar em umas outras áreas que eu acho interessante, sabe? Mas nós vamos. Esse é um tema muito bom, tem que ser falado de várias maneiras, de várias vezes. Eu quero uma outra dentro disso aí. O senhor vai voltar agora, tá bom? Para mim sempre foi muito importante, eu sempre prego a humildade. Eu conheci pessoas que são assim, humilde e arrogante ao mesmo tempo. Humilde assim de andar com roupinha, não me importo com roupa, com isso, aquilo outro, mas numa arrogância interior fora do comum. Só ele está certo, só ninguém está. Né? Eu acho que a humildade de Cristo em você. A humildade de Cristo é você andar de cabeça para cima, né? E com a razão e reconhecer, errei, né? Eu quero fazer o melhor, quero andar no caminho correto. Eu vou falar um minutinho aqui só, antes de voltar a palavra para o senhor, uma coisa que me chama muita atenção, né, nessa palavra do filho pródigo. Uma foi esse rapaz que faz tudo errado, do início ao fim, daí no final ele tem uma decisão sábia. Deixa eu só te cortar rapidinho aqui, o presbítero Gessi, que é um grande amigo meu, ele está escrevendo aqui, eu sou um exemplo, né? Meu filho está fora da igreja. Só pode continuar. Amém. Ok, vamos estar sempre orando com você também, meu querido. Obrigado pela sua participação. Daí agora eu volto para o irmão dele. Okay. Esse rapaz faz tudo errado, vai lá para o mundo, estoura o dinheiro, né, se suja no pecado, e o pecado foi tão grande que Jesus coloca como um porco, né, que porco para o judeu é insuportável, né? Daí ele tem essa decisão e volta e é recebido com o braço aberto. Daí aí isso é uma parte que nós fazemos, ok? Eu já fiz, o pastor já fez, muitas pessoas fazem e muitos negam que estão fazendo, né? Você não quer voltar, você, né, não tem humildade de voltar. Então essa é uma parte, pessoa que larga a bênção, larga tudo de bom atrás de algo melhor, que não tem nada de errado você querer algo melhor, né? Mas só que quando você vê que o melhor que você escolheu é ruim, volta para trás. Ok? Cai em si, vê. Não, aqui tá ruim, eu vou por aqui. Vai ser só se afundando. Depois eu vou colocar uma foto de uma vaca atolada, para você ver o que é vaca atolada. Sabe? Só quem já trabalhou na roça que entende o que é isso. Você não consegue tirar, porque quando você vai tirar ela vai mais pro fundo. Ela acha que você vai machucar ela, você quer ajudar, mas quanto ela mais profundo ela vai. Sim. Né? Agora eu queria vir aqui para um outro exemplo interessantíssimo dessa história, que é o irmão dele. O irmão dele não quer sair, fica com o pai, fica ali, ao redor do pai,
ajudando o pai, obedecendo o pai, sendo fiel ao pai, sendo tudo ao pai, mas não usa a bênção que tem para ele. Sabe? Eu vejo os dois extremos aqui. Então, quantas vezes você está vivendo com o pai, mas não está usando a bênção dele? Porque você não está tendo um relacionamento com ele. O que acontece, Adriano, é assim. As pessoas têm que entender, algumas passagens que Jesus escreveu, Jesus falou, mostram bem o que esse rapaz fez, esse filho que ficou. Esse é o filho que ficou. Tem uma parábola que Jesus fez que eu acho que é muito interessante, que ele fala assim: o pai, de manhã cedo, ele tinha 2 filhos, o pai tinha 2 filhos, e de manhã ele chegou para o primeiro filho e falou assim: filho, vai para a vinha e vai trabalhar na minha vinha hoje. E esse filho falou assim: pai, eu não vou. Mas depois, a Bíblia diz que depois ele se arrepende e vai. E ele chega para o outro filho, o pai não sabe que ele vai se arrepender e vai. Então foi para o primeiro filho fala: não, eu não vou. Mas ele se arrepende e vai. Ele chega para o segundo filho e fala assim: vai trabalhar na minha vinha hoje. Esse filho fala: eu vou. Mas ele não vai. Ou seja, então nós vemos que como que Deus ele trata esse tipo de coisa, né? Eu não estou defendendo aqui o filho pródigo, mas por que esse pai recebe ele dessa maneira? Primeiro porque ama, porque é pai, né? Esse amor não se discute, ainda mais que ele está falando aqui do amor ágape, que é o amor incondicional, não é o amor eros, que é o amor sexual, o amor para essas coisas, não é o amor filéu, que é o amor de irmãos, não, é o amor ágape, o amor incondicional, o amor que não olha para a minha condição, não olha para o que eu fiz. Esse é o amor de Deus por nós. Então esse pai está expressando esse amor. Então, né, sem dúvida. Mas outro ponto, se a gente for trazer para um pai humano, né, esse filho, ele errou. Mas o pai está enxergando a virtude dele também, de como que ele cresceu. Esse moço volta para casa agora grande demais. Ele cresceu muito, Adriano. Porque ele saiu de casa um jovem irresponsável, que achava que a vida era fácil. A personalidade desse rapaz de pedir a herança e sair mostra muito de como ele era. Como ele era em casa. Aquele moço gastador, aquele moço que nada para ele, que não dava valor nas coisas. Então o pai deixa ele ir. Então tem muita gente assim na igreja. Mas agora esse moço vai, quebra a cara e ele volta grande. Como volta grande? Vamos falar aqui, todo sujo, maltrapilho, trabalhando com porco. Como ele volta grande? Ele volta muito grande, porque a demonstração dele de humildade, a coragem de encarar vizinhos. Vamos conjecturar aqui, Adriano, se a gente for trazer para o nosso dia de hoje. Vamos aqui falar por exemplo, do nosso irmão aqui falou do filho. Voltando para casa, os vizinhos vendo, o filho chegando todo sujo, todo lameado. Com certeza alguns vizinhos falam: tá vendo? Quebrou a cara. Não obedeceu pai e mãe. E eu acho a postura de voltar como escravo. Então, as pessoas que ele mandava, agora ia dormir na senzala, ia dormir... Sim. E como que ele tratava essas pessoas antes? Ele enxergou o valor dessas pessoas. O sofrimento lá fora fez ele enxergar algo que talvez ele não enxergava. E será que ele olhava para os jornaleiros? Mas lá quando ele caiu em si, ele disse assim: peraí, os jornaleiros de meu pai, os trabalhadores têm em abundância. As pessoas que eu mando têm em abundância. Ele olhou para aquelas pessoas. A Bíblia não está dizendo, mas vamos conjecturar aqui. Talvez ele olhou para pessoas que ele nunca tinha olhado. Pensou em pessoas que ele nunca tinha olhado. E agora exemplificou: aquelas pessoas estão melhor que eu. Então, olha o quanto que esse moço cresceu. Só que o irmão que está na casa, que é obediente, que está ali, que nunca saiu de casa, ele demonstra agora que ele é pequeno. Ele é pequeno. Eu não vou tirar a razão dele de todo, porque esse irmão ofendeu o pai, né? Ofendeu meu pai, meu irmão ofendeu meu pai, causou vergonha para nossa família, tal. Só que ele se demonstrou pequeno, porque ele não consegue enxergar a coragem, primeiro, do irmão de fazer o que fez, talvez na boa intenção. Ou talvez um pouquinho de inveja. Né? Mas esse irmão dele... Porque, veja bem, esse irmão dele é corajoso. Por mais que a ideia dele foi ruim, como que Deus nos enxerga?
Primeiro ponto, Deus chama a pessoa que é acomodada? Não. Deus chama gente que tem coragem. Eu estou aqui defendendo a coragem dele que ele usou para o mal. Mas ele teve coragem de tomar uma decisão. Alguém que quer fazer algo na obra de Deus, que tenha coragem. Senhor, eu não sei falar direito. O que você está fazendo aqui? Adriano não é um pastor. Mas a coragem que você está tendo aqui, eu preciso fazer algo na obra de Deus. Por que Deus está abençoando esse trabalho aqui? Por causa da sua ousadia de fazer. Pessoas vão te criticar? Vão. Ah, mas eu conheço o Adriano. Eu conheço o pastor Edson, ele não é tudo isso. Ok, meu irmão, mas nós estamos tendo ousadia de fazer algo aqui. Para Deus isso é válido, nós vemos no contexto bíblico. Ousadia de fazer algo, ao invés de, não, ele está errado, mas eu vou ficar sentado aqui. Eu estou certo, mas eu vou ficar sentado aqui. Deus se agrada? Olha para a parábola do talento. Olha para a parábola do talento. Deus se agradou daquele que guardou e enterrou o dinheiro? Não. Deus se agrada de quem tem ousadia. Não fazer o erro. Mas o fato de ter ousadia se agradável para Deus. E esse moço que ficou, ele se mostra pequeno. E nós vemos isso hoje, pessoas pequenas dentro da igreja. Pessoas que, ok, o irmão errou, voltou. Ok, eu não vou passar a mão na cabeça dele e dizer que ele fez a coisa certa, não. Mas eu vou pelo menos reconhecer a coragem dele de estar voltando, encarando a igreja, encarando a família, encarando os problemas, dizendo eu errei, mas eu preciso de Deus e eu estou aqui. Essa pessoa é corajosa. E essa pessoa, eu vou orar por ele, Deus vai usar ele. Eu vou dizer para ele, meu irmão, olha, você fez realmente errado, não faça mais isso, mas eu vou te receber aqui como alguém que tem coragem. Eu não tinha essa coragem. Será que esse rapaz que ficou, se ele saísse, se ele se desviasse, ele teria coragem de voltar? Questionamento. O que adianta eu ser obediente, o que fica em casa, mas se eu sair, que todo mundo está sujeito. Todo mundo está sujeito. Se eu sair, eu não tenho coragem de voltar. Que vale. Então, o que eu estou dizendo aqui, Adriano, é aquilo que eu sempre falo. Eu gosto de olhar o problema, a raiz do problema. Não estou defendendo o erro dele. Mas o que nós vemos hoje, muitas vezes, dentro da nossa igreja, na família, é muita hipocrisia. E Deus, ele olha até para aquele que errou e vê nele a coragem de dizer, não, eu errei e eu vou lutar para acertar. Deus quer isso em nós. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Caindo em si. E agora, esse moço, eu tenho que aplaudir ele. Porque ele errou, como todos nós temos, acontece de errarmos, mas ele teve a ousadia, a coragem de reconhecer, voltar atrás e dizer, Senhor, eu quero começar de novo. Aleluia, aleluia. Isso serve para todos nós e é uma palavra, não vamos ter que continuar, pastor. Okay? Hoje nós vamos chegando ao fim, o nosso amado pastor tem um compromisso, vamos ter que continuar. É muito, muito interessante, vai ter a parte 2, daí, porque esse é um tópico que vai servir para a vida espiritual, vida financeira, vida de amizade, né? Porque quantos amigos a gente perde não tem coragem de pedir perdão? Né? Às vezes tem uma pessoa que parou de falar comigo porque eu me prestei uma mixaria. De vez chegar e falar, cara, me desculpa, eu não posso pagar, nem vou te pagar. E quando eu prestei, eu sabia, eu dei. Né? Então, quantas pessoas perdem a amizade, né, por ter vergonha, né? Quantos casamentos são destruídos por causa disso? Quantas companhias estão sendo fechadas por causa disso, né? Então esse assunto vamos ter que retornar, ok? Eu vou fazer minha parte final e vou voltar para o senhor orar, tá bom? O senhor quer finalizar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo e só acrescentar uma coisa que é mais séria. Quantas pessoas estão partindo agora e alguém não tem coragem de voltar lá para falar e essa pessoa está partindo. Uau. Então isso não é só uma questão de seu amigo está devendo e tal, mas nós não sabemos o dia da manhã. Né? Se aquele moço não volta e se o pai dele não está mais lá. E você vê que o pai dele estava, porque até emocionado, você falou aí umas coisas. Agora você imagina aquele pai ficava vendo ele, esperando ele todo dia. Né?
Então fica aí esse convite para você, meu querido, perdoar aquela pessoa que te magoou e também pedir perdão. Ok? Acho que as duas coisas difíceis, todas as duas é difícil, perdoar e pedir perdão. Ok? Fica aí, nós vamos continuar esse bate-papo. Ok? Eu quero agradecer a todos vocês. O Charles está aqui, o Carioca. Charles Magalhães. Obrigado, querido. Deus te abençoe. A sua família é linda. O João Paulo, né? O filho dele, João Paulo? João Paulo. Tá lindo, garota. Maravilhoso. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Esse é o que eu conheço, o resto é pessoa sua, graças a Deus. Obrigado a todos. Clodoaldo está ali, Clodoaldão, nosso amigo fiel. Deus abençoe você, sua esposa. Não, Jessi, não. Gessi é o presbítero Gessi. Jessi. Amigo nosso. Desculpa para me permitir. Deus te abençoe. Deus te abençoe, pessoal. Miriam Nascimento, Deus te abençoe. Jessi Torres, essa é sua esposa. Gisele. Ô, gente, eu falo o nome errado mesmo. Eu falo e vou continuar falando, mas não uso. Vai melhorar. Ok? Deus abençoe cada um de vocês. Tá ok? A Farnir Regina. Deus abençoe. Missionário Fanir. Fanir. Missionária lá fez muita missão, ela, o esposo, o irmão Hércules, na Amazônia, entre os índios. Que é isso, irmão? Um trabalho maravilhoso. Olha. Faz missões entre os índios lá. Amém, irmã. Eu cheguei em Altamira com 10 anos de idade, saí com 25. Eu conheço muito essa parte da Amazônia e Deus abençoe a senhora, o seu trabalho. Né? Alexandre Martins. Meu primo. Opa, Deus abençoe, meu querido. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção de vocês. Antes do pastor orar, eu quero falar uma palavrinha que eu sempre falo. Você, meu amigo, ok? Você que está afastado do Senhor, esse é o momento de você voltar para Ele. Tá bom? Ele nunca deixou. Sabe aquele amigo que você briga com ele e quando você encontra com ele, você se abraça e fala, pô, cara, eu sentia muito sua falta. Então, o Senhor Jesus está sentindo sua falta. Ele quer você de volta pro braço dele. Não é igreja que nós estamos falando aqui de igreja. Tá bom? Então, o pastor é um excelente pastor, mas não é sobre igreja, estamos falando sobre Cristo, o amor maior. O amor de Cristo, Ele está querendo você de volta para o braço dele, tá bom? Então, eu convido você a voltar, a se reconciliar com o Senhor Jesus, ok? Se você estiver em qualquer lugar que você estiver ouvindo essa mensagem, se você não conhece, tem uma igreja séria, pode entrar em contato com o pastor. Sabe, nós temos aqui pastores que conhecem quase muitos lugares no Brasil e no mundo, e a gente vai encontrar um local onde você possa ter uma união numa igreja que é muito importante. E você que nunca teve essa experiência, eu convido você a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É assim que a palavra de Deus nos fala, tá bom? Nós temos que aceitar e assumir Ele, que nós dependemos dele para a nossa salvação. E aí, se você quiser, você pode fazer isso agora, onde você estiver. Vamos terminar aqui, o pastor Edson vai orar. É um homem que tem a unção de Deus. Ele vai orar por você. Onde você pode estar no seu quarto, onde você estiver, só levanta o seu braço e fala, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero sair dessa vida que eu estou, onde eu estou. Eu quero sair dela agora. Eu fiz essa decisão. Eu estava num lugar muito escuro, sabe? Deus me tirou. Ok? O pastor Edson fez essa escolha também. Esse é o momento de você fazer. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe onde você estiver. É uma alegria muito grande estar com você. E você, meu amigo, ajude a gente a compartilhar esse vídeo, tá bom? Essa mensagem. Que Deus abençoe cada um de você. É uma alegria enorme ter você conosco, tá bom? Estaremos de volta na próxima sexta-feira, no nome do Senhor Jesus. Terça-feira. Pessoal, pastor, amanhã eu vou te mandar o link. Amanhã nós vamos estar aqui. Eu vou estar aqui amanhã, nesse mesmo horário, às 4 horas. Vamos começar a live às 4h30 com um pastor de Angola, sabe?
uma história de vida muito interessante. É um homem de Deus, ele é um profeta, sabe? Ele é um escritor e ele vai trazer o testemunho dele aqui, ok? E ele desenvolve como você desenvolver os seus dons, o seu ministério. Então ele vai estar conosco aqui amanhã às 4h30. Compartilhe se vocês puderem assistir, esteja conosco, tá bom? Deus abençoe cada um. Pastor, por favor. Amém. Vamos orar então, agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Como disse o irmão Adriano, você que está aí, tome essa decisão agora. Se você caiu em si com essa mensagem, é hora de voltar. Tome a decisão correta, que é encarar a realidade. O Senhor vai te ajudar e vai te receber de braços abertos. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor, pela Rádio Estúdio Paz, aqui de Toronto, no Canadá, pela vida do nosso irmão Adriano, pelos irmãos que estão na técnica, Senhor, meu Deus. Ó Pai, que esta mensagem possa, Senhor, chegar a corações necessitados, Senhor, que vidas possam ser transformadas, Senhor, e que aquele, ó Pai, que porventura tenha se afastado da Tua presença, tenha, Senhor, meu Deus, tomado a decisão errada no seu casamento, na criação dos filhos, na vida particular, financeira, profissional, que ele, Senhor, que nós tenhamos coragem, Senhor, agora, de caindo em si, Senhor, tornarmos, Senhor, retornarmos, encararmos a realidade, deixarmos o orgulho de lado, Senhor, pois cremos que o Senhor nos ajudará, Senhor, neste retorno, para que nós possamos começar de novo, com a Tua ajuda e com a Tua graça. Pai, abençoa cada um dos irmãos e fica conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Essa alegria, gente, tá bom? Ok. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Amém.